Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Easy Talks. Hoje um episódio sobre engenharia. Estamos aqui com o nosso parceiro... Já de longas datas, né? Nivaldo de Maria, um engenheiro bem famoso aí na internet e um baita engenheiro que ajuda bastante a gente também. Temos vários projetos em comum. Vamos trocar uma ideia, saber de onde é que veio o nosso amigo. Hoje tem uma presença digital bem forte, né? É uma referência pra gente. E também conversar um pouquinho sobre como é que é a interação entre arquiteto e engenheiro, né? Então, desde o básico, que às vezes a gente recebe aquela pergunta assim, tá, mas arquiteto e engenheiro? O que o engenheiro faz e o que o arquiteto faz? O arquiteto faz o que o engenheiro faz o que o arquiteto faz, né? Então, tem pessoas que ainda não têm nem essa informação básica, dá pra gente só trocar nivelar essa informação, né? O que cada um faz na sua área, mas são áreas que se complementam muito e o sucesso do projeto basicamente vai da interação entre as duas atividades, né? A gente tem essa relação de confiança e o arquiteto com o engenheiro, eles têm que se entrosar muito bem nas atividades e ter essa troca de informação muito forte. Gostaria de deixar o Nivaldo se apresentasse pra gente, né? Da onde é que veio, para onde é que vai. Eu vim agora de Camboriú. O que tá fazendo? Mas vamos lá, para quem não me conhece ainda, meu nome é Nivaldo de Maria, eu sou engenheiro civil, formei na Univale em 2009, fiz também engenharia de segurança do trabalho na Univale em 2012. Nunca atuei na área de segurança do trabalho, mas eu ganhei a bolsa, depois eu fiz o mestrado de engenharia de estruturas na Universidade Federal de Santa Catarina. Dei aula na Univale, 7 anos, lecionei na engenharia e na arquitetura, inclusive a Vitória, por exemplo, né, que trabalha com vocês, é minha prima, mas foi minha aluna em várias disciplinas da Univale. E desde 2008 eu trabalho com projeto estrutural. Então nós estamos em 2026, 18 anos que eu trabalho com projeto estrutural. E a lecionar, ele veio já logo em seguida da tua formação ou foi uma coisa que você decidiu lecionar depois que já atuava no mercado de trabalho? Como é que foi isso? Na verdade, eu comecei a trabalhar com projeto estrutural na faculdade. Eu estava estagiando, fiz estágio desde o começo da faculdade, várias obras e tal. Eu fiz estágio em projetos complementares, fazer complementares até aqui em Bombinhas. Depois fui para prédios de múltiplos pavimentos de execução, reforço estrutural. E daí eu entrei no 8º período na área de projetos estruturais, comecei a trabalhar lá. Daí eu comecei a trabalhar com projetos estruturais, me formei em 2009, trabalhava ali, só que não tinha na região nenhuma pós-graduação de estruturas. Tu não conseguia, quero fazer uma pós. Segurança no trabalho tem um monte, MBA, gestão, administração de obra, mas de projeto estrutural na época, 2009, 2010, não tinha. Tinha aqui para Curitiba para fazer uma. Daí eu queria me especializar, o que eu poderia fazer? Só sobrava o mestrado. Então eu fiz o mestrado porque eu queria me especializar na área de estruturas, mas não com a ideia de dar aula, nunca. Minha mãe foi professora a vida toda, eu vi o quanto ela sofria dando aula, daí eu pensava, não quero dar aula. Mas acabou que, como eu estava já fazendo mestrado, conhecia muito os professores da época, ainda continuavam na Univale, sabia que eu estava fazendo mestrado, estava precisando de gente na arquitetura. Daí, o Nivaldo lá está fazendo mestrado, chama ele. Então, na verdade, você fazendo aula de estrutura para arquitetos, na grade de arquitetura, não de engenharia. Porque o professor acadêmico ele tem que ter mestrado, né? Aí casou que tu estava fazendo mestrado, exatamente. Um professor para encaixar na grade e assim eu trabalhava com projeto estrutural, já tinha meu escritório, foi uma época que o escritório... 2016 foi até uma época que eu tinha um escritório que foi muito mal, ano de 2016, crise, a gente acabou fechando o escritório e se dividindo. Então eram 4 sócios, não sobrou ninguém, todo mundo separou. Em 2017 a Univale me chamou para dar aula. E daí eu já tinha o escritório há um tempo, estava bem terminando as últimas aulas do mestrado para começar a minha dissertação, que daí ensaio laboratorial e tal. E daí uma professora da arquitetura era casada com um professor da engenharia, ainda casada, que foi o meu orientador de TCC na faculdade. Então eu sempre falava com ele, seu projeto e tal. Daí ele, Nivaldo, na arquitetura estão precisando de professor para lecionar estruturas, que era o que a esposa dele também, engenheira, dava aula de estruturas, mas ela estava diminuindo a quantidade de horas que ela ia dar, ia sobrar muita disciplina. Daí fui lá, conversei com o pessoal, comecei a lecionar na arquitetura. Então eu lecionava sistemas estruturais simples, as primeiras disciplinas lá, ensinar a fazer uma concepção, a pré-dimensionar, até nos últimos semestres estrutura de concreto armado, de alvenaria estrutural, de madeira, aço, então todas as de que ano até que ano na Univale? Eu fiquei de 2017, 7 anos, até 2023, 2024.
por ali. Daí eu me afastei. É que as duas áreas parecem que são semelhantes, mas a arquitetura e a engenharia são completamente diferentes, né? Eu costumo dizer de que a arquitetura a gente é muito generalista e a engenharia o cara tem que ser especialista, né? O generalista porque o arquiteto ele tem que entender um pouquinho da engenharia civil, de elétrica, de hidráulica, preventivo de incêndio. Então, assim, de cada sistema que envolve o projeto arquitetônico, o arquiteto ele permeia e tem um pouco de conhecimento de cada um, mas não aprofundado. Então, o aprofundado a gente sempre atua mais na questão da composição e no lado mais artístico e funcional e legal, né? E vai se assessorando com as demais engenharias que são específicas, né? Se tu for pensar até... são duas coisas que se complementam, não tem como uma fugir da outra. Eu tenho que entender até onde eu posso ir com a estrutura para não atrapalhar a arquitetura, então como é que funciona a arquitetura. É a mesma coisa vocês quando vão modelar uma arquitetura, algo que tenha o mínimo a possibilidade de ficar em pé, né? Então Sim. A ideia mas são duas coisas diferentes que se complementam. É igual um casal, é um homem e uma mulher, são diferentes, mas se complementam para ter uma família. A arquitetura e a engenharia é o casamento perfeito para a construção civil. Hoje o Nivaldo, digamos assim, às vezes é uma pergunta que eu já vou fazer aqui, mas eu já me fiz, né? O Nivaldo hoje ele atua mais no digital ou mais fazendo projeto? Hoje como tu divide como é que pesa isso no teu dia a dia e no que prioriza mais? Ou as duas coisas acabam se complementando e caminham junto, uma não atrapalha a outra? Hoje as duas são meio a meio. Faz uns anos, eu comecei no digital em 2018. Então eu comecei a dar aula na Univale em 2017, daí eu comecei a ver alguns conteúdos que apareciam para mim de engenharia. Eu não tinha Instagram, foi minha esposa que falou, tu tem que fazer Instagram. Daí eu, não, só para fazer fofoca e ficar falando dos outros, não queria. Daí eu fiz... ainda, né? Pra que eu vou fazer Instagram? Daí eu fiz, beleza. Que é nichado, né? E daí começou a aparecer para mim... do nada, assim, um engenheiro ensinando, que loucura, eu nunca achei que um engenheiro podia ensinar alguma coisa no digital, no Instagram, nada a ver. E muito legal, na época era o Nelson Schneider com um quadro, e ele explicando uma estaca, como é que funcionava, começou a aparecer. Daí eu comecei a ver um mercado que eu poderia entrar, porque como eu estava dando aula, minha mãe é professora, a questão de lecionar sempre teve na minha família. A minha mãe, minha avó, todas as minhas Embora tias. Diz que não queria, mas no subconsciente já estava aquela veinha da educação ali, né? Já tá não na tinha genética, como fugir. Né? Daí acabou que eu estava dando aula na Univale, comecei a gravar uns vídeos, quando surgiram esses, meus alunos falavam para mim, professor, muito legal teu vídeo, continua. Quem mais me incentivava na época a continuar a gravar os vídeos eram os alunos. Porque às vezes a gente até acha que não dá... Não tem jeito para coisa, só que tem pessoas que têm uma habilidade natural de conseguir passar a informação, né? E tem pessoas que querem, mas não conseguem. Então talvez tu já tenha essa habilidade natural. E passar a informação para quem tá olhando de fora, que é leigo, né? Tu passar de uma forma didática, né? Simples, né? Que a pessoa entenda facilmente, né? E é aquele negócio, quando também tu tá fazendo, tá começando a gravar vídeo e tal, a gravar aqui o podcast, e às vezes tu não sabe aonde vai dar, é meio que uma experiência, mas vem alguém pra ti que não é do teu, assim, não é da tua família, Sim. E não é teu amigo, chega e fala assim, muito legal aquele vídeo, continua gravando. Então isso me incentivou muito. Dá um muito incentivo, né? Quando vinham os alunos falar. Daí eu comecei a gravar mais, daí eu fiz curso, eu gravei o meu curso, no caso, né, para vender e tal, e em 2018 eu comecei. Então, no começo, era o escritório 95% e digital 5%. Mas o digital foi crescendo, até os últimos 2 anos foi meio a meio. Questão de faturamento, digamos assim. Você fez uma transição, porque hoje você não leciona mais, né? Não leciono, eu deixei a Univale por causa do espaço que eu tinha que ocupar no digital. Porque a Univale, ela ocupava muita carga horária. Eu dava, por exemplo, 20 horas semanais. As 20 horas mais correção de prova, fazer prova, me tomava 30, quase 40, fora o escritório. E daí o digital eu fazia como bico. Então teve uma hora que assim, todo mundo falava que a minha esposa falava até para meus filhos assim, tu é mais do que o pai do Cris. O pai do Cris tem 2 empregos. A Univale tem 3. Daí eu tive que escolher, então eu tirei a Univale porque era muito tempo e pouco remuneração para investir só no digital. Daí, no primeiro mês, já deu um... A gente já trabalha contigo já há algum tempo, então sabe de que você, além do Nivaldo, você tem uma estrutura, né, com engenheiros que dão suporte, onde a gente está o tempo todo ali conversando, interagindo sobre os projetos. Agora conta para nós como é que foi esse desafio, porque assim, estou só deduzindo e fazendo a pergunta. A hora que começa a aumentar também o digital, naturalmente você não vai conseguir... Você começa a ter reconhecimento e captar mais trabalho.
né? Então, ou seja, o digital, ele por si só, ele também tem essa função de conseguir você ganhar relevância no mercado, e com essa relevância você consegue também captar mais clientes. Captando mais clientes, você tem que dar conta com a mesma qualidade. Então, ou seja, teve um momento que eu imagino que você deve ter começado com uma equipe menor ou tu contigo mesmo, e depois ter que trazer esses parceiros, e daí o desafio é que montar um time que consiga dar sequência com a qualidade do Nivaldo, com tudo aquilo que ele ensinou, com tudo, e não perder a qualidade, porque não adianta você só crescer e a hora que captar os trabalhos não conseguir entregar com qualidade, né? Como é que foi esse desafio de equilibrar essa balança aí? Essa é uma vantagem do meu curso, porque o que acontece? O curso forma muita gente, é um curso onde eu ensino os engenheiros a fazer projeto estrutural, e é onde eu capto gente para trabalhar comigo. Então todo mundo que trabalha comigo, eu estava falando com o Gilson antes, que é aluno do curso. Então já é pessoa que já sabe como eu projeto, já segue a mesma linha, porque eu ensinei a projetar dessa forma, e eu já vejo quem tem mais jeito ali dentro, e daí eu vou lá e chamo, ó, quer vir trabalhar comigo? Tem uma vaga. Então esse é um lado que eu uso para explorar, né, assim, a contratação de forma mais certeira. Isso faz total sentido, né? Faz uma triagem, né? Só que no começo foi assim, no começo era... Em 2016, encerrou o escritório, eu fui, vou voltar agora sozinho, tinha escritório, era 4 pessoas, 2 arquitetos e 2 engenheiros, e a gente separou todo mundo. Daí o Nivaldo vai começar do zero em 2017, porque isso foi final de 2016. Começo de 2017, começar do zero, de novo, autônomo, ir atrás de cliente e tal. Daí eu comecei, então era sozinho, daí começou a aparecer cliente, ir atrás de cliente, captar, normal, junto com a Univale também vinha um peso assim, não, mas ele dá aula na Univale, então ajudava também no conquistar um orçamento, um cliente, porque, não, é o professor da Univale. E daí com isso, e junto do digital, começou a vir mais gente, né? Como tu falou. Daí eu comecei a chamar pessoas, né, que eram alunos para trabalhar comigo, e o Rafael, que hoje é sócio do escritório, a gente trabalhou junto desde 2008, quando eu comecei a projetar estruturas, trabalhar com estruturas no estágio. Eu cheguei para estagiar, o Rafael já estava lá, há um mês tinha sido contratado. Então eu entrei no escritório... Se conheceram lá? Eu entrei no escritório para estagiar de projeto estrutural, e ele já estava lá trabalhando um mês. Então a gente se conhece desde... Eu comecei a projetar estrutura junto com ele. Então foi assim. E daí, na época, ele estava trabalhando na Cassol. Daí, Rafael, aumentou o volume, né? Depois ali, 2017, 2018, aumentou o volume, preciso de ajuda, vou passar uns projetos e a gente vai fazendo junto. Daí, passando. Até o momento que, cara, preciso que tu se mude para cá, se tu não se mudar para cá, vou ter que achar um sócio. Daí ele, beleza. Tu tens o teu Gilson também. Mesma coisa. A Eze tem o Gilson e o Nivaldo também tem o Gilson. Daí ele saiu lá da Cassol de Curitiba, veio pra cá. Então tinha um volume grande de projeto que ele fazia como terceiro meu, mas aí não, virou sócio, veio a Carol, que é esposa dele, que também é engenheira, ela é aluna da mentoria, da minha mentoria, daí ela veio também, contratamos. E daí depois veio um aluno de estruturas da prática, outro aluno de estruturas da prática, nós estamos no 4º ou 5º aluno de estruturas da prática agora trabalhando com a gente. O curso da estrutura na prática, tu vai relançando ele, né? Mas ele está há quanto tempo no mercado? Ele está desde... O meu primeiro curso foi em 2018, que eu abri, só que não era estruturas da prática, era o mais simples. Ou estruturas da prática mentoria, está desde 2020. 2020. Então ali eu formo muitos engenheiros e daí eu consigo fazer essa triagem para captar o pessoal para trabalhar comigo. Pô, foi legal essa trajetória, né? Porque assim, já lecionava na faculdade, continua lecionando, só que daí no formato não mais na faculdade, mas lecionando no digital, que é a tendência hoje, né? E hoje eu tenho pós, então tem a minha pós-graduação, que é a pós-graduação de estrutura de concreto e fundações. Então tem o pessoal do Fundações Sem Complicações, tem no Instagram também, grande YouTube. Eles já reconhecida? Sim, reconhecida pelo MEC. Que legal. Então a metade da pós é estruturas, que daí eu sou coordenador, a outra metade o Vini é coordenador, que é fundações. E daí então tem pós-graduação e tal. Então é bem encaminhado assim. E como é que tu organiza a estrutura do teu curso, assim, né? Que tu tá ensinando a pessoa do zero, né? Só que a estrutura, o cálculo estrutural, ele tem uma série de requisitos, né? Ele também é uma parte que é cálculo, mas a gente vê que os engenheiros também têm uma parte criativa, né? De propor soluções, né? Balanço, como é que vai encaixar, se vai ter mais pilares, ou se a viga vai ser mais alta ou mais espessa. Então, como é que tu faz a estrutura do teu curso para poder passar esse feeling para as pessoas que estão começando? Essa é a vantagem de eu ter sido professor da Univale. Porque daí, sido professor da Univale, eu peguei o pessoal do começo, do meio, do fim, eu montei a estrutura do curso com a mesma didática e com a mesma lógica. Então o cara entra no curso, eu ensino
a entender a norma, a fazer uma concepção estrutural, a entender a arquitetura, sem mexer no programa, lá do zero, entender esses conceitos. Depois que ele entende como é que funciona a estrutura, beleza? Daí agora vamos lá abrir o programa, vamos configurar o programa com norma, vamos fazer uma concepção estrutural real. Então, no meu curso, eles fazem projeto real. É o projeto de uma casa de alto padrão, que é a minha casa lá no condomínio. É o projeto de um prédio que é lá de Camboriú, que está feito, tem morador. É o projeto de umas casas geminadas que estão feitos. Um prédio de 10 pavimentos e navegantes que está feito, com morador. Então, o cara faz um projeto real com soluções reais, e daí pegando do básico, o conhecimento da norma, a concepção, entendendo, e levando, ó, agora eu vou botar esse pilar aqui por causa disso. Ah, aqui vou ter uma transição porque tem a vaga de garagem. E daí é passo a passo, assim. Sabe que se o cara clicar no botão... batendo papo? Que tem projeto nosso no curso dele. Pô, essa é boa. Tem o projeto do Jader, na mármore, né? Na mármore. As geminadas na mármore. Agora você comentou sobre software, né, cara? E para nós que não atuamos com software de engenharia, às vezes a engenharia, na verdade, ela tem que transmitir segurança de que o engenheiro sabe o que está fazendo, né? E hoje os software, eles têm muita trava, né? O pessoal até chama de coeficiente de cagaço, né? Que agora me diz o quanto de um projeto hoje é o engenheiro que decide o que ele quer fazer e quanto que o software meio que limita ele em algumas soluções, e se o engenheiro tem a segurança de desafiar o software ou não? Cara, eu diria que vai depender do engenheiro, porque tem projeto que, dependendo do engenheiro, ele faz o que vira de cabeça para baixo. É o que nós tentamos fazer no escritório. Agora tem engenheiro que talvez vai se limitar ao que tem no software e não, se ali não funciona, eu não sei fazer. Vai ter os dois, né? Talvez o cara que está no começo, que se sente inseguro, vai mais na limitação. Por exemplo, a gente está fazendo um prédio lá no escritório, em Barra Velha. Ele tem 110 metros de altura. O bloco de fundação que tem lá é um bloco de fundação com 108 estacas, 9 pilares no bloco de fundação. Eu uso o Eberic. O Eberic não faz isso. Se eu fosse me limitar ao software, eu não poderia fazer aquele prédio porque o Eberic não faz. Essa é a minha pergunta, porque se a pessoa ficar refém ao software, vai chegar uma hora limita. Que todo software ele vai tendo atualizações. Então é natural de que ele não consegue abranger todas as soluções possíveis. Então o engenheiro ele tem que ter a noção e do que ele quer e de repente até mudar de software para alguma coisa específica, voltar e tal. Existe essa... Eu tenho uma curiosidade, tipo, tu falou software, o Eberic não dá, né? Ele não faz isso. Mas aí tu vai numa configuração do EBR que muda ou você usa o padrão dele, ou tu tem que usar outro software, vincular IFC, como é que funciona isso? Por exemplo, nesse caso do bloco, que é um bloco que o EBR não faz, eu coloco lá uma laje para simular a espessura do bloco, então o bloco tem 3,20 metros, eu coloco uma laje de 3,20 metros, os pilares nascendo ali. Eu lanço estacas isoladas para apoiar. Funciona no EBR dessa forma, mas ele não calcula, não detalha nada disso. Funciona pra gente modelar o prédio e calcular o resto. Basicamente é um modelo 3D que tu deu um jeito de fazer um bloco com uma ferramenta de laje para representar aquilo ali. Só que o cálculo daquilo você não considera. Você vai para um outro software depois e calcula ou calcula na mão? Eu calculei esse manualmente. Então até posto sempre no Story. Esse eu tô detalhando agora, esse bloco. Então, por exemplo, fiquei uma semana fazendo todas as verificações possíveis. Pegava todos os pilares, todas as combinações de carga. Quando bate o vento, a carga é essa. Quando não tá batendo vento, é outra carga. Daí, pilar por pilar, estaca por estaca, calculei manualmente tudo do bloco. A armadura principal inferior, a superior, verificando o cisalhamento para ver se o pilar não ia furar a laje, furar o bloco e atravessar direto. Todas as verificações que, por exemplo, tem que ser feita manual conforme a norma, porque ele não faz. A gente vai lá e faz. Então, o software ele é uma ferramenta, mas é uma calculadora. É a mesma coisa, né? É uma calculadora. Se eu pegar e botar aqui 2 mais 2 igual a 4, eu vou saber, 4, beleza, eu usei a calculadora da forma correta. Agora, se eu quero fazer 2 mais 2 igual a, quero saber que é 4, eu boto ali 2 vezes 2, não vai dar o mesmo resultado, 2 menos 2, eu fiz errado no software, que era a calculadora. Então, o software, tu tem que saber operar, tem que saber a limitação dele, como é que funciona, até onde tu pode ir, aonde tu não pode confiar no resultado, aonde tu tem que fazer a verificação por fora, que é só uma ferramenta, é mais uma ferramenta. Mas, por exemplo, o Eberic, ele... Beleza, tu botou lá no programa, deu tudo certo, agora, tipo, vamos pegar um projeto nosso como exemplo ali, o Vila Moreira. Agora tu vai partir para os detalhamentos finais. A gente fez a coordenação, compatibilização com a gente.
Aí tu deixa de usar o Eberic e tu parte para outro software para fazer o detalhamento, ou lá tu consegue fazer detalhamento, fazer prancha, fazer armadura? Não, lá no Eberic, por exemplo, no software a gente vai lá no Eberic, né, que é que eu uso. A gente modelou a Amoreira inteira. O Amoreira, ele é um prédio que ele é mais comprido. E daí ele tem 47, 48 metros, até se eu não me engano. A gente ia colocar junta de dilatação, resolvemos tirar porque não estava ficando legal as transições, então nós tiramos de dilatação. Daí a gente está fazendo no Amoreira o cálculo da dilatação térmica. Para compensar não tem junta, vai ter um pouco mais de aço para poder aguentar a dilatação que vai ter. E daí ali a gente exporta todos os detalhamentos. Então seleciona qualquer armadura da viga, do pilar, daí eu exporto para finalizar uma prancha no CAD. Eu finalizo no CAD. Mas ali aí sai todos os detalhamentos que ele consegue fazer. O que não consegue, tipo, esse bloco a gente tem que fazer na mão. Agora... Faz parte. Agora igual vocês modelar, sei lá, uma rampa curva que talvez não dê para fazer lá no... Sim, aí tu vai e desenha com linha e tal, mas tu faz a representação gráfica para poder... Exatamente. O pessoal na obra ver, ou pro cliente. Entendeu? Daí eu desenho tudo na mão no CAD. Ah, não tem como fazer, eu vou lá no CAD e desenho todas as armaduras na mão, geometria, tudo na mão. Hoje a gente atua com... Não tem projeto só com vocês, mas a gente tem com bastante engenheiros, e até já passaram bastante engenheiro que a gente teve interação. E o que a gente, quanto arquiteto, tenta entregar para o cliente é resultado, né? Então, ou seja, o nosso resultado está mais em funcionalidade, em estética, em calibrar bem o produto e tal. E propor alguma coisa que também não extrapole a questão de ousadia, né? Tanto de estrutura quanto de elementos de fachada que pode encarecer e tal. Então existe todo um trabalho que nós, quanto arquitetos, tentamos fazer o melhor do nosso trabalho, mas também com um olho, tentando não afundar financeiramente o projeto, porque se a gente pirar e tentar fazer uma coisa meio Dubai, né, às vezes ou não tem a técnica adequada, ou para você fazer aquilo que você criou é muito caro. E na engenharia também acontece esse lado artístico, ou não artístico, digo, mas criativo, né? Onde a gente pode perceber nítido visões diferentes de cada engenheiro, né? Digamos assim, tem um engenheiro que prefere colocar mais pilares e tem engenheiros que preferem trabalhar com menos pilares. E às vezes o resultado de quantidade de aço por metro cúbico de concreto até dá parecido, né? Mas é nítido, assim, enquanto alguns engenheiros trabalham com muito mais pilares do que outro. Como é que tu considera, assim, como é que é o Nivaldo nessa hora de começar a criar, se tu opta, se tem um momento que, não, para esse determinado projeto eu posso colocar mais pilares, ou você sempre tenta reduzir a quantidade de pilares, e qual o benefício ou malefício entre um ou outro? A gente olha muito para qual que é o impacto do cliente, né? Qual que é, assim, o nível de produto do cliente. Porque, óbvio, se eu for fazer um predinho que é tipo Minha Casa Minha Vida, que é de baixo custo, tem que ser... Então, óbvio, aqui ele tem que ter uma distribuição melhor, não fugir muito não fazer algo complexo. Então, talvez um pouco mais de pilar, que seja... menos esforços. Viga mais baixa, diluir bem as cargas, beleza. Agora tem outros que não, são vão grande, laje grande, apartamentos cômodos grandes, daí a gente já vai para menos pilares e ambientes maiores para a gente dar possibilidade de mudança de layout e tal, que o cliente... Então, primeira coisa que a gente olha é qual que é o produto, né? Qual que é o nível do produto? É um a mais, tipo, é um alto padrão, é um médio padrão, é uma das respostas que a gente caminha. Só que o principal ponto para a gente sempre tá dentro da estética da arquitetura, junto do bolso do cliente. Esse é o que manda. Então, assim, eu consigo, com pouco pilar, ficar dentro do custo que o cliente estava querendo e conseguir ali respeitar tudo da arquitetura, vãos, não ter pilares... garagem, transição... Exatamente. Beleza. Agora tem uns que talvez eu preciso de um custo mais baixo nessa obra, então não posso ter um vão muito grande, alguma coisa. Então a gente tenta encaixar isso. Porque no final, o que manda é o custo que o cliente vai ter para ele poder reinvestir depois de novo. E eu acho que em uma outra obra. Isso também entra que por isso que é um casamento com a arquitetura. A arquitetura também vai responder muito essa tua pergunta. Porque vamos pegar dois exemplos de projeto nosso. Ele fez o Amoreira e ele fez a obra da Praf. Eu ia falar do nosso moscado agora. É um apartamento por andar. São 250 metros quadrados. O living é todo livre, né? O outro são estúdios. Apartamento de 250 metros. 35, 40 metros quadrados. Então, óbvio que no estúdio tu consegue encaixar mais pilares, tem mais parede. Né? Tu tem modulação. Na verdade, vai depender se a modulação do estúdio casa com a modulação da garagem, porque se não casa, é melhor, mesmo sendo estúdio, ter pouco pilar
e ter vão grande para eu ter menos transição. Então, às vezes, mesmo que o apartamento seja pequeno, mas se eu botar muito pilar e ter muita transição porque não está casando nada, daí não, vamos botar menos pilar para ter menos transição. Mas, por exemplo, no da Praf, que é o da Noz Moscada, tem aquele balanço em laje maciça para frente 3 metros. Então tem uma laje maciça ali, já é um negócio que a gente sabe que é um custo um pouco maior. Então o cliente permite isso, então a gente pode extrapolar em outras coisas também. Tem aquela laje enorme que tem lá no sala de estar, jantar, aquele ambiente grande. Tem um vão lá na área do lazer que eu acho que deve ter Tem 10 metros. Uma porta de 10 metros para mais. Lá em cima, no último pavimento, tem 13 metros de vão livre. Você entra nele assim, você vê aquela abertura gigante assim, cara, como é que deixaram isso aqui em pé? Exatamente, então é muito do perfil do cliente. Tem cliente que a gente consegue, o cliente faz questão de ter mais ousadia e ter uma arquitetura mais ousada e a estrutura se encaixar nessa ousadia. Agora tem cliente que trabalha com, a gente sabe como é que é, no final a venda é muito apertada. Tu constrói também, sabe? Qualquer redução de custo pesa muito. A porcentagem no final de ganho do lucro do cliente às vezes é muito apertada. Então, talvez para alguns clientes, eles não querem arriscar e daí acaba que a gente, não, vamos fazer uma solução mais simples. O que é o mais simples? Que eu sempre digo, qual que é a solução mais econômica? É viga e laje maciça. Não tem nada mais econômico. Nada mais econômico que viga e laje maciça. Agora eu consigo chegar num custo bom, não tão barato como viga e laje maciça, em laje nervurada com vão grande, viga faixa e menos pilares. Não é o mesmo custo. Hoje se usa muito a laje cubeta, né? Eu ia fazer essa pergunta. Agora, entre a laje cubeta, por que se opta, então, se a maciça é mais econômica, por que se opta tanto pela cubeta? O cliente às vezes compra a cubeta e ele quer usar a cubeta, porque daí tu não tem o gasto da forma. Então a maciça, o consumo de material aço concreto, ele geralmente sai menor, aço concreto, para fazer uma laje maciça. Se eu tiver, óbvio, mais pilares, vigas, que esse é o contexto. Para fazer uma obra com laje maciça econômica, é mais pilares e mais vigas. Quando eu vou para a laje com cubeta, é um cliente que é um pouco mais de vão, não vai se encaixar no 4x4, 5x5. É 3 vagas de garagem, é 7,5 por 7,5. Daí a gente vai para uma laje de cubeta. E daí o cliente também compra a laje de cubeta e ele reaproveita nas outras obras, ele não tem mais o custo da forma. Esse custo se dilui. Então tem um... Se pesar por uma obra só, talvez ela saia um pouquinho mais cara, mas daí como você economiza ao longo mas se longo prazo. De maciça é forma de madeira, tudo, depois... E daí não reaproveita, tem menos reaproveitamento. Não reaproveita na mesma obra em 3, 4 pavimentos, mas depois tem que comprar um outro joguinho para continuar se tiver mais pavimentos. Então tem esse porém. Só que hoje a gente se pega muito no... Tem cliente que é a primeira obra. Aquele cliente que é a primeira obra, ele quer fazer uma laje nervurada, mas ele não quer comprar cubeta, porque ele não tem onde guardar, é a primeira obra dele. Então tem também isso, a gente consegue encaixar uma maciça com menor vão, ou vamos para uma nervurada com EPS, uma nervurada com isopor. Sim. Daí tu não tem o primeiro impacto na primeira obra, porque tu não vai ter o estoque, um lugar para guardar todas as cubetas. Agora tu pega o Jader tem um monte de cubeta lá da Astra, se eu não me engano, agora tem as obras novas, ele está comprando nova cubeta, a gente falou para ele, compra essa aqui que a gente vai usar. Então a gente direcionou e ele comprou as cubetas novas da Tex, e daí tá comprando um monte de cubeta. Mas daí é porque já tem um estoque grande, um giro grande. Já tem rotatividade, né? Então tudo depende do cliente. Quando eu comecei na arquitetura, eu já comecei antes até de entrar na faculdade, né? Eu, desde os meus 17 anos, eu já tenho... Comecei como desenhista e tal. Então, quando eu comecei as primeiras experiências projetuais, a pessoa que era o arquiteto que eu trabalhava com ele... frisava muito da questão da malha, do eixo, e é uma coisa que eu trouxe para o escritório de arquitetura, e hoje, principalmente trabalhando em prédios mais verticais, eu tento educar os nossos arquitetos aqui a sempre trabalhar dentro de uma malha. É claro que a gente... Eu faço propaganda de vocês sempre. É claro que a gente não pode deixar com que isso atrapalhe o nosso viés artístico, porque daí a gente tem que pesar exatamente isso na balança, que tem projeto que a gente tem que abrir mão de alguma rigidez da estrutura para conseguir propor uma solução mais artística, porque o produto pede isso, né? Então daí sabe-se de que optou por uma solução mais cara, mas é porque não é que é mais cara, é que um valor agregado no projeto, o valor agregado que a estética consegue se transferir, que tu pagou mais caro, se transfere no preço do apartamento e tal. Então esse equilíbrio a gente tem que ter, mas por premissa básica a gente sempre começa desenhando com malha. E tu também não trabalha só com o nosso escritório de arquitetura. É comum essa preocupação dos arquitetos com a malha da estrutura, ou é uma preocupação que poucos têm essa preocupação? É uma preocupação que é com quem trabalha com obra mais vertical. Então, por exemplo, né, quem trabalha com obra que não é tão vertical, o engenheiro resolve.
Ah, faz o arquitetônico, parece que é... Mas o quanto isso é benéfico, o quanto isso dá de prejuízo para quem não toma esses cuidados? É aí que tá. Por exemplo, parece que cada uma pessoa no escritório fez um pavimento, juntou e mandou pro engenheiro. Agora resolve. E nesse caso, é aquele, né? Eu não tenho alinhamento de pilar. Vai ter muita transição. Vai ter transição, vai aumentar o custo da obra. Às vezes tu tem o pé direito apertado para ter uma transição. Atrapalha a passagem do carro, ou tem um salão de festa, em cima do salão de festa eu vou ter que fazer a transição, mas o pé direito não é alto. Então, óbvio, quando não se pensa em malha, independente da obra, vai ser ruim. O ideal é tu pensar malha em qualquer obra, até numa casa. Porque se tu pensar malha na casa, tu consegue aproveitar melhor, e na casa não ter transição, aproveitar mais os pavimentos, a altura dos pavimentos, sempre vai ser melhor. Agora é uma preocupação que é de quem trabalha com obra mais vertical. Então, vocês fazem obra mais vertical. Daí já vem com esse conceito de vou definir o tipo já meio pensando como vai ficar lá a garagem, para que eu tenha aqui talvez uma modulação de 5x5 ou 7,5x7,5, porque eu sei que lá eu vou conseguir encaixar 2 ou 3 vagas, e daí é 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, e fecha bonitinho. Então isso dá um resultado muito bom, daí não só pensando em custo também, para o cliente final, mas também para vocês estão fazendo. Daí tá fazendo, tu vendeu uma ideia já para o cliente, porque não chegou em mim ainda. Tu fez um estudo, fez um layout e tal, agora eu vou vender para o cliente a ideia, porque o cliente tem que comprar a ideia de vocês para tornar aquilo, né, real, e para o permutante e tal. Às vezes tu vende uma ideia que depois chega lá, né, se não foi pensado no alinhamento, chega lá na hora de executar, agora tem que mudar tudo. Não dá porque eu preciso botar um pilar aqui. Aquele pé direito duplo que tem lá, tem que mudar tudo agora porque não foi pensado. Ou, e daí o dono da obra recua. Ou o prejuízo financeiro para não abrir mão daquilo que o cliente já viu é muito grande. Acaba sendo bem pesado. Mas eu acho que esse é um gancho bem importante que tu falou, e volta lá no começo do nosso papo, que nós somos generalistas, né? Então hoje a gente começa o estudo de viabilidade, então a gente começa a lançar, vou fazer o primeiro lançamento. Então, o que acaba acontecendo é que geralmente é o arquiteto que entra, às vezes, muitas das maiorias, o arquiteto e o corretor, para estudar o produto e começa a desenvolver esse projeto, para daí fechar ele, desenvolver a arquitetura, fazer as plantas baixas, fazer fachada, para depois contratar os engenheiros, né? Então, essa cultura... Aprovar na prefeitura. Que é essa cultura que a gente começou a mudar aqui no escritório e que, junto com os nossos parceiros, contigo, com outros engenheiros, o pessoal dos complementares, quando a gente começa a lançar o estudo, a gente já pensar, não, vou trocar uma ideia com o Nivaldo. A gente traz para a fase de criação o bate-bola com a engenharia. Vai precisar de junto, então acho que esse espaço aqui é legal, até porque tem clientes nossos assistindo, tem pessoas que estão começando a engenharia, começando a arquitetura, de o quão as duas coisas andam junto. Porque se a gente já pensa nisso lá no começo da concepção do estudo, e muitas vezes nem a gente vai estar contratado para fazer o projeto, nem tu vai estar contratado, mas pela nossa parceria e por a gente saber que a gente já tem muitos projetos futuros para vir ou muitas coisas para acontecer, a gente já fazer essa troca e quanto isso vai ser bom para a gente, bom para a estrutura, bom para o cliente final, né? Que isso nada mais é do que o BIM, né? A gente ter essa troca de ideias e fazer a engenharia simultânea, né? Assim, a engenharia simultânea. Antigamente era muito, se for pensar, os projetos, a obra é como se fosse esportes individuais. O pessoal pensava muito individual. O arquiteto, depois o engenheiro, depois não sei o quê. Era muito individual. Hoje, o produto final é um esporte coletivo. Então é como se vocês fossem lá o técnico, começando lá no começo do jogo a montar toda a jogada. A montar tudo, daí depois entram os engenheiros, os jogadores ali, e daí começa a tornar aquilo que vocês fizeram real. Só que vocês já têm que pensar lá como é que pode ser. É por isso que assim, quando é difícil a gente conseguir trazer no marco zero, que é quando a gente começa a lançar alguma coisa, já trazer engenharia. Às vezes acontece porque o cliente já tem uma certa maturidade, ou já tem construtora de muito tempo e que já tem parceiros que já vem junto com o cliente já de longa data. Então acontece de já começar a lançar um estudo junto com engenharia. Mas por isso que eu digo assim, a gente já tem que interiorizar essa preocupação de que aquilo que você está fazendo vai precisar entrar uma estrutura ali e fazer um pré-lançamento de estrutura ou no minimamente uma malha que tu... Hoje quando a gente começa principalmente os prédios verticais, né? Não sei se todos fazem assim, mas a gente começa a desenhar as plantas dos tipos depois que a gente fez a malha das garagens. Porque muitas das vezes a quantidade de apartamento que você pode colocar é determinada pela quantidade de carro que você consegue colocar ali.
E daí se você pega e empilha um monte de carro e depois desenha sem preocupação com essas vagas o apartamento... Depois a gente vai botar os pilares e tirar todas as vagas de eu acho garagem. que Não, e daí cai naquela situação que você falou. Muitas vezes você precisa de transição para fazer esse conceito funcionar, a hora que você começa a botar torre tipo em cima de garagem, e daí você não tem mais espaço no embasamento porque as transições que aconteceram precisam de espaço e tu não tem esse espaço. Daí tem que voltar tudo a estaca zero, e daí começa... Isso é outro ponto que tu falou que é importantíssimo. Hoje a gente tem na nossa região cidades que são bem verticais, né? Balneário, Itapema, Porto Belo, e grande parte dessas, se não todas, tem um limite de embasamento. Então a gente não pode também ultrapassar certo limite desse embasamento. Então a questão do pé direito, isso é primordial quando nós como arquitetos estamos lançando o estudo, a gente analisar esses pés direitos. Pô, eu estou trabalhando com garagem que vão se repetir, então eu consigo colocar um pé direito menor, um 2,88, um 2,70 talvez, mas eu sei que vai chegar lá no lazer, que talvez vai ter que ter alguma acomodação de transição, ou vai ter uma piscina, então o arquiteto, quando ele está começando a lançar, já pensar nessa otimização de pé direito, né? Vamos deixar o térreo um pouco mais alto, o último de garagem, geralmente a gente tenta deixar com 3,60. Ter esse pensamento, nós como arquitetos, se a gente está sempre trocando ideia com os engenheiros e tal, a gente pegar esse lado para que quando a gente está começando a desenvolver, depois não surjam esses problemas, né? Isso é uma coisa muito legal que, por exemplo, aquele dia que eu vim aqui e a gente fez aqui o momento do EZ-Talks, Bruno, como é que é? Easy Academy. Easy Academy. E daí o que eu trouxe ali, né, foram o impacto de tu trazer para antes, contratar antes, trazer antes para a jogada o calculista. Porque é exatamente para que ter certeza que o projeto de vocês não vai ser alterado ali na frente. Então, para validar muita coisa que vocês estão fazendo, permitir que façam mais, tá mais tranquilo, dá para ir mais. Dá uma segurada, agora acho que aqui tá apertado e tal. Esse momento de vir esse antes. time, né? Você saber até onde é que a tua decisão pode ir, que a arquitetura tem certeza que não vai mudar, ou que momento que a gente tem que parar, porque não, agora que tem que ter o aval das outras engenharias para a coisa avançar. Então todo mundo ir levando a sua disciplina, né, na mesma fase. Eu estou na fase de estudo de viabilidade, já traz a engenharia civil para estudo de viabilidade, traz o preventivo de incêndio para estudo de viabilidade, traz o elétrico, daí todo mundo nivela naquele nível. Porque se tu pega e leva a tua arquitetura até um projeto legal, para depois tu trazer as outras engenharias, cara, o prejuízo é muito grande e o risco de você ter que desmontar o castelo inteiro e fazer de novo também acontece. Aí você queima horas de trabalho, né? Tipo, um detalhamento. Não, inviabiliza, pode ser inviabilizado completamente. Você inviabiliza ou tu vai ter que retrabalhar as situações, né? Que daí é exatamente esse exemplo. Então eu trouxe ali, exemplo de obras que o impacto de eu ter entrado muito tarde a estrutura, teve que ter alteração importante na arquitetura, e a vantagem das obras em que a gente entrou cedo, né, o que trouxe de vantagem. Então, por exemplo, a gente tem uma obra de 30 pavimentos lá em Barra Velha, lá em Pissarras, que a gente está fazendo projeto. Essa obra, o arquiteto vendeu a ideia inteirinha do projeto, lindo, maravilhoso, com 3D e tudo, sem ter entrado estrutura, sem ter entrado com aquele vão livre, nada. Aquela área de lazer assim, com aquela piscina maravilhosa, sem pilar nenhum, com a torre pra cima, tal, tudo lindo no 3D, né? O material de venda quase pronto, né? Quase pronto, já tava lá fazendo a data do lançamento. Os corretores dá de vender. E aqui no salão de festas com pé direito duplo, lindo, sem pilar, tudo faz voando uma depois da torre. Faz uma imagenzinha IA pra me vender aí. Aí que tá, pega ali 30 pavimentos é o tamanho da obra. A gente é obrigado a entrar antes. Se a gente não entrar antes, qualquer decisão que seja tomada ali pode, na hora que a gente entrar, impactar demais. Então, por exemplo, nesse, mudou totalmente a cara do salão de festas. Teve que mudar, porque sumiram com os pilares da torre. Vinha os pilares da torre, que ele até previu, daí apagou, deu um delete no pavimento do salão de festas e apareceu de novo na garagem. Tava lindo flutuando, né? Tava, coisa linda. Então, mudou pilar totalmente. Wi-Fi, cara. Imã. Mudou totalmente o conceito depois. Porque não foi pensado ali, mas foi vendida a ideia. E daí o cliente, o dono da construtora, teve um baque gigante quando viu nascer aqueles pilares ali. Daí agora tu pega se é um cliente que, além de ser o dono, vai ter esse baque, mas ele não comprou o terreno. Nesse caso ele comprou. Ele tá permutando. Ele vendeu a mesma ideia pro permutante também. É pior ainda, né? Vendeu pro permutante, vendeu pro cliente, chegou ali, agora não dá pra executar. E tu te passasse por ruim, né, cara? Como é que tu colocou um pilar no projeto Nem do cara? Fala. Eu me passei por ruim, mas depois me passei como quem salvou o projeto também. Então, beleza. Teve outro lado. Damos um jeito. Mas nesse projeto, a gente teve que alterar o pé direito de garagem para 21 degraus.
Então, normal a gente fazer 3,60, 20 degraus. Não, esse precisou de 21, 3,78. Porque não tinha como, precisou de viga de transição para 30 pavimentos e a viga de transição grande. Não, e aí se tu então, pega, é um exemplo. E aí vamos supor que a situação de caixa de escada, tudo já tá bem consolidado, tu tem que aumentar um degrau, cara, às vezes a gente pensa, pô, é um degrau, mas cara, isso pode dar um BO, daí uma agora compatibilização. Entra um outro ponto, uma outra obra que a gente está fazendo em Barra Velha, essa obra, a gente até entrou cedo, junto com o arquiteto, conseguimos casar tudo, não tinha transição, vaga de garagem, a ver que os pilares rotacionavam, beleza. Mas não entrou o preventivo. Quando entrou o preventivo... E esse aí também muda legal a regra do jogo, hein? Não, precisa de mais um elevador. Precisa de elevador dentro da caixa de escada, não tinha. Mudou a caixa de escada toda, mudou todo o núcleo rígido. Isso que eu te falo, tu tem que levar todas as matérias junto, cara. Exatamente. Porque, quando a gente vai trabalhar em prédios verticais, principalmente prédios que vão de 100 metros para cima, 150, claro, a arquitetura é o projeto mãe, mas quem vai mandar na história é o calculista e o preventivo. O peso dessas muitas regras, 2 elevadores, um elevador na anticâmara, o pilar, lembra dos ventos, a gente tem que seguir uma sequência com a rotação das vagas de garagem, então não adianta, a estrutura e o preventivo tem que estar junto lá no estudo de viabilidade. Exatamente. Agora, tu tens uma história um pouco parecida também com a gente aqui da ESE, porque eu tenho também junto, paralelamente, a gente atua na área da construção, né? E eu digo pra ti, velho, eu só fazia projeto e achava que era bom pra caramba. Daí quando a gente começou a construir, me dava vontade de dar uma surra em mim mesmo. Porque muita coisa que a gente precisava de definição na obra não estava detalhado e muita coisa que eu detalhava não precisava na obra. Então, ou seja, para nós foi uma escola muito grande quando a gente começou a entender o outro lado da moeda, né? E começou a fazer sentido alguns questionamentos e alguns até clientes perdidos, porque a gente não estava entendendo o que era a dificuldade deles. Então a gente começou a enxergar o outro lado e hoje a gente tem essa visão, diga assim, mais completa do ramo da construção civil, porque além de projetar, a gente também executa. Então a gente sabe quais são as dores do canteiro de obra e que a gente tem que atender aqui no projeto e qual esse equilíbrio de você tomar uma decisão aqui no projeto que pode afundar a lucratividade de um empreendimento, né? Foi muito bom para nós isso. E tu também comentou que também constrói. Eu vou começar agora, né? Aham. Fiz a minha casa, foi projeto meu, construção minha e tal, mas é casa para morar. E agora a gente vai construir a primeira casa para vender. Então, estamos projeto sendo aprovado na prefeitura agora, entrada semana passada, estrutural em desenvolvimento, que a gente faz com a senhora. Quem será o calculista? Vai fazer no sábado à noite. Tá todo modelado, já eu sei estaqueamento, a casa tem que ser estaqueada, lá no condomínio é bem ruim o solo. Mas o detalhar, quando surgiu uma brecha, volta alguém para detalhar. Mas essa visão de entender, pô, lá na obra, por isso que é importante, a pessoa que projeta tá na obra. Então, tu construindo. Agora, mesmo se a pessoa não constrói, só projeta. Mas tem experiência de execução, né? Na obra. Tem que estar indo na obra. Cara, e eu acho que isso... feedback da obra. Depois que a gente começou a fazer a incorporação, e até uma coisa que a gente criou aqui no escritório, e muitas vezes quando a gente deixa de ir, porque é a casa da correria e tal, até o nosso pessoal, os arquitetos, eles cobram, pô, temos que ir na obra, não fomos mais e tal. Mas de levar a equipe que está produzindo para ver o que está acontecendo na obra, né? Ver os problemas, os BOs, tudo que acontece, né? Porque é aqui que nasce tudo, né? Sabe que lá no escritório tem o Jackson é estagiário, ele tá no 6º período agora. Ele é aluno de estruturas à prática, daí quando ele entrou, se inscreveu em estrutura na prática, ele de Camboriú, ele trabalhar comigo de Camboriú. Daí eu chamei, no mesmo bairro que eu ainda também, eu chamei ele ia trabalhar com a gente. Ele era até então armador, mestre de armação. Ele trabalhava anos e anos na obra com armação. Daí ele começou a fazer engenharia e trabalhando com armação, até o 4º período trabalhando ainda como mestre de armação da Terraça, da construtora, lá de Itajaí, que é a nossa cliente, inclusive. Daí eu chamei ele para trabalhar com a gente, ele veio trabalhar com a gente vai na obra, ou quando a gente não vai, a gente vira pra ele, o que tu acha dessa armadura aqui? Tá ruim pra dobrar? Tá com muito fraco, como é que a gente vai encaixar? Eu digo pra ti que às vezes a gente, bota ali pra passar no cálculo, bota um ferro de 20, pode botar 25. Ô, velho, tu vai chegar lá no canteiro de obra, ver o que é dobrar essas barras de aço de 20, né? A gente foi lá e tava fazendo o projeto, daí tá na dúvida aqui, será que encaixa bem essa armadura ou não?
Daí a gente mandou o projeto, conversamos com ele tudo. Daí o cliente mandou o engenheiro da obra. Ô, Nivaldo, como é que eu vou encaixar essa armadura aqui e tal? Tá difícil do pilar, o estribo do pilar junto com a viga. Daí a gente pegou o Jackson, vem cá. Tô gravando. Explica. O Jackson começou a explicar, ó, tu vai descer essa, vai botar o estribo amarrado num aramezinho. Que é um quebra-cabeça, né, cara? E daí explicou, daí, nunca tinha pensado desse jeito. E daí foi. A gente tá fazendo projeto às vezes, será que esse gancho da armadura é ruim dobrar? A armadura é muito grossa, o gancho é pequeno? O Jackson, o que tu acha? Hoje teve. Hoje o Jean, que é um engenheiro que trabalha lá no escritório também é aluno de segurança prática, ele botou lá uma dobra de 10 milímetros com 8 de comprimento. A gente já sabia que não dava. Mas para não falar que a gente tá pegando pedra, não. Ô Jackson, vem aqui e mostra pro Jean por que não dá. É de quem entende na prática, né? Exatamente. Daí, então como é que é? Estruturas na prática? Estruturas na prática. Fazendo propaganda já. Por isso que é fundamental a pessoa que projeta, ela tá constantemente na obra. Porque ela vê como é que é feito, vê a dificuldade de montar e sabe, nunca mais eu vou fazer aquilo. E não funciona na prática. Como é que tu faz isso dentro da tua rotina? Por exemplo, quando tu fecha com o cliente, tu fecha o cálculo estrutural, né? Projeto estrutural, mas tu tem alguma visita ou que tu faz porque tu quer estar junto ou o cliente tem que te contratar à parte? Como que tu lida com essa ida na obra? A gente não coloca no pacote porque o cliente tá querendo sempre diminuir o custo. Se botar no pacote, ele fala, não, tira isso aqui e baixa o orçamento. Mas a gente faz visita sempre nas obras. Então, por exemplo, faz umas 2 semanas a gente veio no Brickell, aqui no Perequê, que é uma obra bem vertical. Você que fez ali o da Matos? Da Matos. Então, constantemente a gente vai nas obras, principalmente dos principais clientes. É óbvio que a gente tem obra em Curitiba, a gente tem obra em São Paulo, daí essa não tem como visitar. Até de Curitiba o Rafael foi faz um mês visitar a obra. É uma obra bem diferenciada, 2 subsolos, ele foi lá visitar. Mas nas obras que são perto a gente vai constantemente nas principais fases, então subsolo, bloco de fundação, pavimento de viga de transição para ver se está tudo ok. E nos demais, conforme daí vai surgindo dúvida, a gente vai tentando ir. E se não tem dúvida, está tudo muito quieto, vamos também. Porque se não estão perguntando nada, né? Silêncio absoluto. Porque eu acho que a fase mais crítica da obra é tipo o começo, né? Fundação, até chegar no baldrame ali. Exatamente. Aí talvez na hora que vai para os de garagem repetida é mais tranquilo. Aí essa transição de embasamento com tipo talvez é um pouco mais complicado. E depois que vai pro tipo vai embora, né? Porque hoje a gente tem um problema que em toda obra acontece, que é depois de estaquear, vem aquele levantamento de estaca fora de posição. Daí tem que resolver, essa estaca ficou fora, agora o bloco, o que eu vou resolver? Então a gente resolve e a gente vai lá na obra para ver como é que eles estão montando aquele bloco. Será que esse bloco agora montaram certo, que é diferente? Então a gente costuma ir nas etapas de bloco de fundação, que é muito importante, então os blocos daí começou a subir pavimento de transição também, mas nos intermediários ali, no Brickell, um exemplo, o Brickell ele tem 5 pavimentos, garagem igual, a gente já foi no primeiro. Tudo que tem dúvida, vamos tirar aqui, porque os outros vai repetir. O que tu quer saber agora? Tiramos dúvida de todo mundo, vimos como é que tá. Tivemos um feedback, Nivaldo, essa armadura aqui, cara, altera para os próximos, porque aqui foi ruim de encaixar. Beleza? Vamos alterar. Porque a gente não é perfeito, a gente vai fazer projeto bom, tentar o máximo possível, mas sempre vai vir coisa que a gente vai acabar fazendo que talvez passe, e na obra teve dificuldade de montar, então a gente aprende, tem um feedback para uma próxima obra já melhorar, incrementar detalhes novos. Então a gente começou a colocar agora print do 3D que a gente não colocava, mas às vezes tem vários detalhes de fachada, para cima, para baixo, volumezinho, para entender. Botamos um print do 3D com o nome dos elementos, daí a pessoa vê e consegue entender. Tem o 3D no projeto também, né, o QR Code, mas são coisas que a gente só sabe indo na obra. Tendo feedback de quem tá lá todo dia fazendo. Tem outro detalhe, cara, que às vezes passa desapercebido por muita gente, mas agora a gente também se envolvendo mais com a execução da obra, teve algumas que o desperdício de aço foi muito maior do que outras pela concepção da estrutura, né? Isso é um cuidado que vocês têm já no lançamento. Dou um exemplo assim, porque no começo sempre tem um pouco mais de barras mais espessas. E daí depois já não se usa mais aquela barra. E dependendo de como foi o corte, você não consegue mais encaixar em outra, daí sobra um monte de pedaços, que não são pedaços pequenos às vezes, são pedaços de 3 metros, 4 metros, 5 metros, que já não tem mais aquela barra para a continuidade do prédio, e ficou aquela montoeira de barra desperdiçada ali. Isso é um cuidado que vocês têm, que é uma pergunta que eu ia fazer. E a outra é como que vocês estão conseguindo inserir hoje as tecnologias novas com o IA, ou se de repente na área da engenharia ainda não utiliza muito, ou está utilizando, qual é que é o entendimento para o futuro do que ela vai conseguir ajudar, em alguns casos, para reduzir custo e melhorar a eficiência?
Assim, da primeira pergunta, né? Quando a gente faz projeto, a gente tenta sempre fazer o máximo de barras de 12 metros possível. Então, quando a gente está fazendo, está detalhando viga, está detalhando laje, ou quando está detalhando pilar e vê o comprimento da armadura do pilar, Você vai trabalhando com múltiplos? Se é múltiplo do corte dos 12 metros, ou quanto vai sobrar. A gente tenta ter esse cuidado, porque a gente sabe que no final sobra um monte de toco. Mas faz isso manual? O sistema não faz isso automático? Não faz Mas automático. por que 12? Porque a 12 é barra o tem 12, comprimento né? da barra. Entendi. Então, por exemplo, quando a gente está detalhando a viga, às vezes a viga tem um vão aqui que é 3 metros, 4,5, 5,5, daí poderia deixar tudo separadinho. A gente tenta fazer a emenda, porque reaproveita os 12 metros, nem que tenha mais um pedacinho, mas usa uma barra inteira naquele trecho. Evita vários recortes. Se bem que hoje tem muita gente que está trabalhando com corte dobra. Acho que hoje, se for Isso já ver, reduz bastante esse desperdício, né? 50% a 60% dos nossos clientes, eles trabalham com... Já vem cortado e dobrado, eles só montam. Compra o aço que já chega dobrado, os estribos Já, dobrados, as tudo. armas, só vai montando na obra. Tipo, vem lá um bloco de fundação, vem todas as armaduras com o negocinho amarrado aqui, bloco 5. Daí depois o pilar, todas as armaduras amarrado no negocinho, né? Um papelzinho falando. Agora, P5. nesse processo, como é que funciona? O software de quem faz esse corte e dobra, ele já lê o projeto de vocês e isso faz tudo mecanicamente? Ou lá no canteiro de quem faz? Como é que é esse processo? Geralmente ele lê. Ele pra fazer lê, o cadastro corta automático. e dobra. Para fazer o cadastro automático, senão eles têm que Já é um processo de tecnologia Senão eles têm que vir cadastrando armadura por armadura, uma por uma, né? Mas não, geralmente eles conseguem fazer a leitura automática do projeto e daí já vai cadastro automático, o tamanho do estribo, as dobras que vai ter, o gancho e vai cadastrando ali. E mecanicamente ele vai dobrando Daí ele e vai fazendo por um, só liga lá. dando fluidez. Ela vai indo. Daí, é claro, acontece tipo assim, Nivaldo, às vezes eles pedem, a máquina lá só consegue fazer para essa barra uma dobra mínima de 5. E tu botou 4, sei lá, 4 a gente não bota, vamos dar um exemplo, mínima de 10 e no teu projeto tinha 8. Pode ter 10? Daí a gente tem que analisar, porque pode ser que pode ter 10, mas pode ser que passe o cobrimento das armaduras, e daí fica a ponta para fora. Então a gente faz análise. Então tem algumas limitações do corte e dobra, que geralmente um estribo muito pequeno ele não faz. Daí, mas é uma viga pequena, é uma viga de 10, especial, aquela entre elevador, que daí tem 2 elevadores, a gente bota uma viguinha de 10. O estribo ali vai ter 5, daí a máquina não faz o corte e dobra. Daí nesse caso não, daí tu vai comprar a barra e tu vai dobrar no canteiro. Porque a máquina não faz. Me surpreendeu 40%, 50%. Isso se dá por causa que o custo barateou para você comprar ele dobrado ou porque hoje tem mais opções, tem mais pessoas que fazem isso? Pode ser que o custo em si antes era muito caro, porque era uma novidade, agora já tem mais gente fazendo, beleza. Mas eles começaram a perceber a diferença no canteiro. Tempo de execução de obra e espaço utilizado no canteiro. Que desperdício. Porque daí tu tem que ter todo lá a mesa da armação, aonde tem que ter espaço para o armador vir cortar, dobrar as barras e tal. Tu já não precisa de um espaço desse. Tu não precisa de um espaço para ficar estocando barra todas separadas ali. Então tu vai só, meio que chega as barras cortadas, dobradas, já está identificada, tu já vai alojando mais ou menos perto da onde vai ser aquele elemento, para já poder ir ali e usar, né, ali próximo e montar. Então eles começaram a perceber a agilidade da obra e o espaço de canteiro principalmente, que daí começaram a optar por isso. E é porque a maioria dos nossos clientes são prédios, né, então tu pega prédios mais altos, daí o pessoal percebe mais. Quando tu pega alguém que tem um prédio menor, 2, 3, 4, 5 pavimentos, esse talvez está começando ainda não faz, mas a tendência é ele fazer logo. Que é igual o cara da laje nervurada logo comprar cubeta quando vê que tem alguma demanda, é a mesma pensamento. Para quem trabalha mais na escala, sempre é mais vantajoso. Comprar a escória metálica e parar de usar a escória de eucalipto, é a mesma sequência, o cara começa a utilizar. E o corte dobra é a mesma coisa. E a outra pergunta que tu tinha feito era do... Não sobre tecnologia, né? Tecnologia Se da estão IA. usando IA na estrutura. Cara, eu uso IA para fazer umas imagens legais. Tá sendo concorrente da arquitetura? Vamos fazer um videozinho, o clássico, né? Vamos começar ali tá o terreno vazio e vai construindo uma estrutura. Eu acho que como tudo, né, cara? Até o pessoal entender no que realmente ela vai te ajudar e o que não, né? Se for olhar assim, concorrente da arquitetura, porque hoje muita gente, todo mundo hoje é arquiteto porque tira foto de um ambiente e pede para faz o projeto de interiores aqui, faz um monte de simulação. Só que, cara, nós arquitetos, a gente sabe que não é assim. Sabe que não é assim, utiliza também a ferramenta, né? Só que com muita responsabilidade, né? Porque aquilo ali não é o que resolve
né? A questão de criatividade, de custo, tem muita decisão que tem que ser tomada para aquilo ali, né? Então nós temos que usar com consciência e com moderação. Eu né? acho que Mas na engenharia é uma curiosidade, se chegam a aplicar tanto quanto a gente tem hoje ferramentas de usar para fazer vídeos, pô, é fantástico, né? O mundo e o universo que se abriu de você conseguir mostrar aquilo que antes estava só na cabeça do arquiteto, você conseguir mostrar rapidamente com um custo baixo e qualidade alta. Eu te dar um exemplo, né? Eu uso o Eberic. O Eberic é da AutoQI, a empresa. Daí a AutoQI tem o Eberic, tem o Visus, tem o QI Builder, que o QI Builder é para fazer os complementares, elétrico, hidro e tal, preventivo. O Visus é para fazer orçamento, cronograma. E eles lançaram agora uma IA que é o Axis. Então o Axis, ele pega todas as informações do projeto do Eberic, dos projetos complementares do QI Builder e faz um orçamento parametrizado, faz um orçamento mais rápido, pega os quantitativos. Cara, então a IA trabalha ali montando EAP, escopo, cronograma, então ele consegue tirar todos esses dados de forma mais rápida. Já dentro do Eberic, na nova versão que vai ter a IA dentro do Eberic que gera relatórios. Ele já gera. Então eu vou lá, aperto o botão e gerar um relatório lá, ele gera. Relatório de cálculo e tal. Só que com a IA, ele vai ser todo tratado de uma forma diferente, que fique mais legível, mais fácil de uma pessoa que não é da área entender os resultados. Talvez te dar um dashboard, alguma coisa assim, gráfico. Tu pode dizer como é que tu quer, tu bota um modelo. Então, eu fui na FEICOM, e na FEICOM a AutoQI estava lá com o stand, porque eles são meus parceiros por causa do curso, eu faço muita divulgação do Eberic, e daí eu vou lá e eu fico no stand deles, trocando ideia, faço parte dos lançamentos, e daí eles mostraram esse, inclusive assim, hoje em dia tem a ATP agora é obrigatória, então a pessoa fez o projeto estrutural de um prédio de alguma coisa com mais de 5 pavimentos, agora pela norma é obrigatório que tenha uma outra pessoa verificando. Sim. E daí, o que o Eberic vai fazer agora com essa IA? Tu pode pegar um modelo de ATP, falar para a IA do Eberic, tá vendo essa ATP? Eu quero que tu pegue esse modelo, eu quero que tu avalie o meu projeto como essa ATP aqui e ver o que tem errado no meu projeto, o que eu fiz errado, com base na ATP que já foi feita de outros projetos. Ele vai dizer, olha, aqui tu botou isso errado e tal. Então, é uma ferramenta que vai te auxiliar a fazer correção antes de ir para alguma outra pessoa verificar Você vai aproveitando as informações de outro projeto, correções de outro projeto, para ir retroalimentando esse aqui e fazendo as correções antes de ir para um ATP. Exatamente. Porque daí as devolutivas da ATP vão ser muito menor, porque você já usa todo o histórico das ATP antigas. Já vai ser corrigida e vai ser aprovada. Tipo o resultado que te dá em termos de tempo, não só para ti, mas para quem está contratando, né? Para todo mundo, né? Todo mundo. Melhora para tudo, né? Que é igual a mesma coisa do que a gente estava falando antes, do só explica o que é ATP, porque nem todo mundo sabe o que é ATP. ATP é a avaliação técnica de projeto. Ou seja, o Nivaldo faz um projeto e ele tem que contratar um outro calculista para ver se o que o Nivaldo fez está coerente. É assim, ó, a NBR 6118, que é a norma de projeto de estrutura de concreto, ela foi atualizada agora em março. E ela obriga agora a ATP. Antes não era obrigatório. A recomendação virou obrigação. Era uma recomendação. Daí agora é assim, você faz uma obra de até 2 pavimentos, não precisa de ATP. Até 5 precisa de ATP, mas a ATP pode ser feita por alguém do mesmo escritório. Então o Rafael pode fazer a ATP do meu projeto, seja, que é meu sócio. Bombinhas que tem projetos hoje, na grande maioria, baixa densidade é 7 pavimentos e alta densidade é 9. São pavimentos de uso, no caso é 5 de uso. 5 de uso. Então, em bombinhas hoje... Mas o que entra de uso para essa... É garagem, térreo e apartamentos. Tipo, não entra cobertura. Não, mas basicamente hoje, até mesmo em Bombinhas, que é uma cidade que tem uma menor quantidade de pavimento, aqui também todo o projeto tem que ter um ATP. Vai cair na ATP obrigatória. Só que o cliente que contrata o Nivaldo, o escritório do Nivaldo, tu pode ter um outro engenheiro do teu escritório que faça a ATP. Até 5 pavimentos, sim. Até 5 pavimentos. E quando que obriga a ter um outro escritório para fazer isso? Daí passou de 5 pavimentos, ou a estrutura protendida, a estrutura com balanço maior que 3 metros, tem uns outros parênteses assim, mas o principal, passou de 5 pavimentos, daí a ATP tem que ser feito para um escritório independente. Daí o cliente contrata o calculista e o cliente contrata um ATP independente. E daí desde o começo a ideia não é... Isso é novo. E quem vai dar notícia ruim para os nossos clientes? E quem vai dar notícia ruim agora? Vai estar sendo tu agora. Teoricamente é o calculista. O calculista tem que avisar. Não, teoricamente é tu, porque isso é novo agora, né? Então, galera, já fique ligado. Essa foi bom que saiu antes de encerrar, que a gente está quase encerrando, né? Estamos na margem de tempo ainda da aula. Você já tem uma obra rolando, esquece, deixa para nós. Já considera na orçamentação de projeto que não é só um calculista que tem que calcular, tem que contratar, tem que contratar 2. Exatamente. Só que a ATP... Assim, passou de 5 pavimentos, é obrigatório, a pessoa vai ter que fazer. Só que a ideia, para nós, então assim, para tudo.
Só que a ideia grande não maioria, é grande maioria. o cara vir e falar, pô, tá tudo errado, ou apaga. A ideia, por isso que a ideia É tu ter o olho de outra pessoa, né? E a ideia é igual Minimizar vocês erro, né? começarem a arquitetura e eu começar junto, para que vocês não façam um negócio que não fique em pé, tipo assim, né? Ou que a gente possa falar, pô, pode ir mais, vocês estão muito presos, cara, vai lá, pô, dá um grande aí. Mais ousadia aí. O da TP entrar junto desde o começo, para já ajudar na concepção. Não só vir dar pitaco de, tá tudo errado, eu E como falei que tu acha diferente. que isso vai correr Não, na pra prática? realmente- isso já acontece muito em São Paulo, mesmo não era obrigatório, já só era recomendado, em São Paulo sempre aconteceu muito a TP. É, porque a gente já teve casos, né, de estudo que a gente fez para projetos bem grandes, que teve estudo de 3 engenheiros, né? Então, talvez, lá em São Paulo, como a complexidade de projetos maiores, muito subsolo, né? Lá tem bastante subsolo, né? 3, 4 subsolo. Aí tu monta um grupo, né? Uma equipe de engenheiros para ir Exatamente. concebendo desde o começo, né? Porque Nós a já fizemos ideia- isso porque era um projeto que mas nós era tínhamos dúvida da específico, né? viabilidade de aquilo conseguir parar em pé, por E causa era um do terreno formato do fino. terreno, era um prédio muito estreito, então tinha um... Daí pediu a opinião de outra Então, pessoa. assim, cara, tanto nós ficamos inseguros se o número de apartamento a gente ia conseguir manter na hora que fosse colocar aquilo para cálculo de fato. E daí, quando colocou, a gente também ficou inseguro de ter opinião só de um. Daí quis de mais um. Daí a gente pegou 3 escritórios de engenharia e os 3 lançaram e deram cada um seu parecer. E a gente escolheu ali o que foi mais... Nem o extremo, nem o que fosse mais coerente ali, né? Aham. Mas por uma questão de bom senso, não por uma questão de obrigação, né? Mas hoje, então, é um ponto E também, mas também foi uma coisa que a gente aconselhou ao nosso cliente e também dele de querer que isso aconteça, porque às vezes o cliente não quer. Às Não vou vezes pagar não 3 quer. engenheiros. Mas isso que você falou, então... Mas o fato é construir uma solução junto. Então, a responsabilidade é do calculista. Mas assim, e a ideia do ATPista é que ele só confira se o projeto atende às normas. Agora a pergunta- Só isso. Mas quando ele está desde o começo, acaba que as decisões são mais facilitadas, porque as decisões já são feitas em conjunto. Tá, mas então o negócio é mais rápido, ATPista entendeu? Tem que ser um cara especialista em cálculo, né? Sim, um exemplo, o Sena Tower. O Sena Tower, o projeto é da Optima. O projeto, a concepção é do Fatih, o projeto estrutural é desenvolvido pela Optima com a concepção do Fatih. Só que a ATP tem uma ATP, a ATP é do Jano. O Jano é o dono da AutoQI, o cara que inventou o Eberic. O Jano faz a ATP do Sena Tower. E não é para vai cair se tu não fizer isso, não é isso? É para exatamente andar em conjunto, porque é uma obra totalmente nova, Você- diferente. Você acha que... Tô tentando entender agora só a dinâmica da prática, como que isso vai começar a ser estabelecido no mercado. Eu contratei o escritório do Nivaldo. Tá preocupado para tuas obras já, né? Não. Tá, É que assim, o mercado vai se adaptando e às vezes não é que é exatamente como se idealiza, né? Se vai ter que ter um ATP, cliente, vou ter que contratar o Nivaldo e vou ter que escolher um ATPista, ou na prática do dia a dia o que vai ocorrer é que o escritório do Nivaldo vai ter um outro escritório que é parceiro que vai dar vai fazer esse ATP e de repente isso tu vai embutir no teu preço e tu vai atender a norma do mesmo jeito. Eu não posso embutir no preço, tem que ser. Não, ou seja, ter dois contratos separados, né? Mas na Mas prática vai que ter- normalmente, não. vamos supor, o escritório de ATPista que faz o ATP do Nivaldo vai ser sempre basicamente o mesmo. Na porque prática vai ter parceria. porque- vai ter parcerias, porque senão... O que acontece é, eu faço um projeto, daqui a pouco o projeto vem lá, alguém faz ATP que foi contratado pelo cliente, o ATPista. E daí vem um ATPista que é um cara que, digamos, quer roubar o cliente, fica só criticando e batendo no projeto. Porque esse é um ponto acabar. delicado, porque assim, Exatamente. no mundo ideal, o cara vai lá e vai fazer um ATP do teu projeto e vai exigir só a norma. Isso. No mundo ideal, só que a gente Mas sabe na que tá lidando prática com a gente gente. sabe que não é assim. Ou o cara vai querer te prejudicar para pegar o cliente para ele, ou ele não vai ser honesto para dizer que tu é um cara ruim. Aham, Sei lá, algum- Sim, sim. E tem muita rixa, né? O engenheiro que gosta mais do pretendido, outro Talvez que gosta local. mais da trair. É. Não, tem que fazer assim. É porque, teoricamente, a ideia não é falar assim, olha, essa concepção eu faria diferente. Na teoria não é isso. É só Na atende a teoria- norma ou não atende a norma. Exatamente. Na teoria, atendeu todos os quesitos da norma ou não. Tá aí uma Na outra teoria pergunta. É isso. Tanto Tem que poderia alguma- até falar, não, isso aqui não é teu. A concepção é minha. Só que na prática, vai ter as indicações, porque é igual a gente indica muito calculista de fundação. Porque são parceiros e a gente precisa de alguém de confiança. E a gente vai indicar ter pista de confiança que a gente sabe que são pessoas idôneas e tal. Na prática, igual vocês indicam um calculista, a gente indica vocês. Na prática, faz parte do mercado, mas é óbvio que o foco é só garantir que o projeto atenda as normas. Sim, mas por exemplo, minha Seja pergunta o quê? é se esse ATPista tem que ser um especialista em cálculo, Tem ou por que ser. exemplo,
tu pode ser um engenheiro de obra da construtora que pode fazer ATP, porque daí também é uma situação que fica mais tranquilo de encaixe de orçamento e tal para construtora. Eu tenho o meu engenheiro-chefe, ele pode fazer ATP do projeto do Nivaldo. É uma boa pergunta. Na teoria, ele tem que ser um especialista. Só que o fato é que hoje em dia, para ser um especialista, a pessoa se formou em engenharia, ela pode ensinar qualquer coisa, não tem uma diferenciação. Entendi. Hoje em dia ela se formou, ela pode ensinar tudo. Então, teoricamente, Tem uma questão pode também de bom senso, de recém-formado. segurança da construtora Mas, daqui claro, ninguém vai cara, contratar um consultor que não tem experiência com aquilo. De certos modos, não faz sentido tu pegar o cara que faz um prédio de 30 pavimentos, precisar de ATP, quando ele vai fazer um prédio de 5. Para mim, não faz sentido. O cara faz 30, 40, tem uma experiência. Pra que Pela norma vai ter que 5, fazer. 10, mas vai ter que fazer. Então, dessa forma não faz sentido. Mas é óbvio que tu vai fazer um projeto, tu vai querer alguém que vai fazer ATP, que tenha experiência naquilo. Para realmente validar aquilo, né? No mínimo, experiência igual ao calculista, talvez maior que a calculista, para poder validar coisas que talvez ele não tenha visto, mas no mínimo igual. Vamos parar por aqui, porque, meu Deus, a gente vai se estendendo, bate-papo tá 3 bom. horas e meia. 1h10. Dos bastidores. Gente, então tá, Fê, vamos ficar por aqui. Vou deixar o Nivaldo se despedir. Cara, quero agradecer o convite de vocês. Pô, a gente trabalha com projetos já faz tempo com vocês em parceria. Então, desde lá do começo, 2014, 15, que a gente começou a fazer projetos junto, desde o outro escritório, agora na Blue Cal, que a gente trabalha, tem vários projetos em parceria. E, pô, trabalhar com vocês é muito bom porque a gente sabe que é alguma coisa que vai funcionar, a gente sabe que a gente vai pegar algo que não vamos ter que quebrar a cabeça muito, porque a gente sabe que é algo que funciona, que é coerente, que tem os alinhamentos. Ou que não é novo pra ti, porque tu já começou trabalhando desde o começo com a gente, né? Exatamente. Já ajudando ali. Já vem dando os pitaquinhos desde o começo. Onde passa ajuda de hidratação. Mas essa é a vantagem de ter parceiros bons e de trabalhar junto desde o começo e se entender. Então, agradecer a vocês o convite, sensacional. E falar ao pessoal que fique atento aos próximos episódios. Exatamente. Que é um melhor do que o outro aqui, não tem folga. Acho que essa temporada tem, o Gilson me falou, 30 episódios. 30. O Mike agradece, né? Mas obrigado pelo convite, sucesso para vocês, Deus tenha abençoado vocês bastante aqui no escritório. Obrigado. E com certeza no digital também. Ficamos muito gratos de você ter aceitado o convite, né? E claro que existem outros engenheiros que trabalham com a gente, mas você é sempre muito próximo, muito solícito, e também tem o que a mais, que é essa curiosidade que a gente tinha do digital, de tu fazer essa pegada diferente, né? E a gente é muito feliz e tem muitos bons resultados no nosso trabalho junto, né? Obrigado por aceitar o convite. E a ideia dessa nossa primeira temporada é trazer um pouco da nossa rotina, né? Então, já tivemos episódio com um dos nossos clientes, com corretores, agora com o Nivaldo de engenharia, a gente vai trazer também engenheiro de obra, então a ideia é contar os nossos bastidores de maneira prática, né? O que rola, né, no mundo da construção civil? Exatamente. Gente, obrigado por ter assistido mais um episódio e até a próxima.